10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física e nessa videoaula nós vamos apresentar e explicar as atividades da semana 3 do PET de Educação Física do 8º ano do Ensino Fundamental. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida, tiver algum elogio, faça nos comentários, que eu sempre olho todos, interajo com todos aqueles que participam, ok? Então vamos lá, galera. A semana 3 tem comunidade temática, esportes, objeto de conhecimento, esporte de rede, parede, esporte de campo, taco, esporte de invasão, esporte de combate. Então nessa atividade vai estar falando sobre esses 4 tipos de esporte, tá bom? Na habilidade, identificar e interpretar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns seus problemas, doping, corrupção, violência. Mas nesse caso aqui não vai estar trazendo nenhuma dessas temáticas aqui hoje. Vai estar trabalhando principalmente essas transformações, tá bom? Que ocorreu, inclusive para poder chegar nessas classificações, né? Porque até então não tinha essas classificações de esporte de rede, tinha as características, né, de cada esporte, mas essa divisão que houve não é de há muito tempo, foi de pouco tempo agora. Conteúdos relacionados, esporte de rede, campo e taco, invasão e combate. E aí tem uma questão de esporte, cultura e mídia, porque aí vai envolver a cultura, porque a cultura é as manifestações das pessoas, né? E a mídia também, por quê? Porque o esporte é muito difundido nas mídias, nas tecnologias de hoje, na televisão, internet, computadores, enfim. Ele é muito debatido e muito assistido por muitas pessoas no mundo inteiro. Essa atividade tem de forma interdisciplinar português, matemática, história e geografia. Logo no início temos um texto introdutório, onde vai falar sobre a questão do esporte, né? Vai trazer sobre a definição, vai trazer algumas características, algumas mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Aqui vai ter dois desenhos, né? Duas charges aqui, que está relacionado a primeira aqui mostrando, né, várias bolas, né? E aí aqui coloca ainda bullying no esporte. Aí a bola de futebol, que teoricamente ela é mais, digamos, conhecida, principalmente aqui no Brasil, vai olhar para a bola do futebol americano, que é essa aqui, e vai falar, olha só, uma bola oval. Isso porque a maioria das bolas são redondas, né? E aí aparece uma bola oval, aí como se criasse esse cenário de bullying, né? De discriminação entre elas. E nesse segundo aqui, mostra um jogador que está todo enfaixado e machucado. Uma criança pergunta, estava praticando MMA? E ele fala, não, futebol. Claro que isso aí de uma forma bem humorada, para mostrar que o futebol ele tem contato. E se tem contato, está propício a ter lesão, a machucar. Claro que dentro do esporte tem as regras, dentro do futebol tem as regras, e que é justamente para poder evitar esse tipo de problema, né? Claro que aí a gente pode analisar que quem fez essa charge foi de uma forma mais humorada para mostrar esse contato, tá bom? Aí vamos lá, diante do que foi apresentado nesse texto introdutório e das charges, vocês vão responder as questões. Na número 1, galera, e aí vocês podem estar pesquisando na internet, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim nos comentários que eu vou estar respondendo da melhor forma possível. Na número 1, vem trazer sobre algumas características, pedindo para poder verificar alguns conceitos nesse texto acima, né? E aí fala, na letra A, agora apresente com suas palavras sua percepção sobre as transformações ocorridas no esporte ao longo dos anos. Então, de acordo com aquele texto, aquele primeiro texto, que é esse aqui, ó, de acordo com esse texto aqui, você vai analisar qual foi a sua visão das transformações do esporte no decorrer do tempo, tá? Eu faço pequena resposta, né, com suas palavras, falando como o esporte modificou
com o passar do tempo. Na letra B, registre sua compreensão sobre a mensagem transmitida nas duas charges apresentadas. Então, essas duas charges aqui que a gente até já discutiu, vocês deverão colocar aí o que vocês entenderam sobre elas, o que elas querem apresentar relacionado ao esporte, o que essa primeira quer dizer, qual é a mensagem que essa primeira deixa e qual é a mensagem que essa segunda charge também deixa. A letra C pede para que busque matérias de jornais, figuras disponíveis em revistas, livros, mídias digitais que retratem uma ou mais modalidades esportivas. Analise atentamente a mensagem passada por elas e crie um parágrafo que, sob o seu ponto de vista, responda e contextualize a seguinte questão: esporte é saúde? O que vocês deverão fazer aqui? Vocês deverão procurar imagens, né, em qualquer material, em revista, livro, que contenha práticas esportivas. Depois que vocês colarem no caderno, o que vocês deverem fazer? Vocês deverão fazer um pequeno parágrafo, um pequeno textinho, falando se o esporte, de fato, ele traz saúde. Se a prática de esporte, ele traz saúde para quem pratica, né? Você deverá colocar, né, de uma forma bem contextualizada o que você acha. Se sim, se para você o esporte é saúde, você vai colocar por que o esporte traz saúde, e se não, você também deverá colocar, certo? Na número 2, agora vamos aprender um pouco mais sobre as modalidades esportivas e critérios para sua classificação. Observe as imagens a seguir e relacione cada uma delas a uma modalidade esportiva. Nesse caso aqui, vocês deverão analisar as imagens e falar: essa primeira imagem, qual é a modalidade esportiva? Que esporte é esse, no caso aqui, que vai ter uma raquete e uma peteca. Uma peteca assim, bem característica dessa prática esportiva. Qual que seria? Aqui é a mesma coisa, aqui vai aparecer uma rede, né? Uma bola, e aí tem o pessoal que está tocando essa bola, né, com as mãos. Que prática esportiva é essa? Aqui nós temos um ginásio, onde tem a quadra. Aqui também tem uma pequena rede aqui no meio, que tem 2 atletas, um no cada fundo da quadra. Esse aqui que está embaixo, ele está com uma raquete e com uma bolinha menorzinha, né, para poder jogar essa bola até no outro campo do adversário, e aí eles realizarem a prática. Que prática é essa? Você deverá colocar também. E por fim, nós temos aqui também uma prática onde tem uma rede, aqui dá para ver que é realizada em duplas, e tem uma peteca envolvendo. Tá? Que prática é essa? Bom, você deve colocar aí. Eu creio que diante dessas características fica bem mais fácil. No final também vocês devem colocar: agora e pense um pouco e responda: o que essas modalidades esportivas têm em comum? Diante dessas 4 imagens aqui, o que tem de comum nessas quatro práticas esportivas? O que tem de movimento ou de fundamento nessas 4? O que de igual tem? Você deverá colocar aí na resposta. Na 3, vamos aprender um pouco mais sobre as classificações dos esportes. Aqui vem falar sobre letra A. Os esportes de campo e taco se caracterizam pelo objetivo de rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da mesma. Com essa informação, e aqui é a pergunta, com essa informação você consegue registrar um exemplo de esporte de campo e de taco? Você já presenciou, já viu na televisão algum esporte que contenha essa relação de disputa, né, onde vai ter um campo e taco, onde vai ter uma disputa entre equipes? Se você sabe, coloque aí nessa questão. Letra B. Boxe, judô, jiu-jitsu, karatê e taekwondo são considerados esportes de combate. O que eles têm em comum? Primeira pergunta: o que o boxe, judô, jiu-jitsu, karatê e taekwondo têm em comum? Por que eles são considerados como esportes de combate? Fale sobre uma característica aí que tem todos eles. E aqui fala: a partir das características comuns identificadas no esporte, escreva um conceito para esportes de combate. Diante das características que tem nos esportes de combate, né, como boxe, judô, jiu-jitsu, karatê e taekwondo,
você também deverá colocar uma palavra que resuma o que é um esporte de combate. O que tem nessas 5 práticas aí, e nas outras práticas esportivas de combate, que pode ser utilizada para definir essas práticas, tá bom? Letra C. A palavra invasão tem como sinônimos as palavras ocupação, conquista, entrada, ataque, ingresso e incursão. O futebol, o basquete e o handebol são classificados como esportes de invasão. A partir dessas informações, crie uma frase que justifique essa classificação. Invasão por quê? Porque tem uma equipe de um canto, uma equipe da outra. A minha equipe, para poder, por exemplo, no futebol, para poder marcar o gol, no handebol, para poder marcar o gol, precisa invadir o outro campo do adversário. Então, é relacionado à questão da invasão para poder conseguir o objetivo. E aí, quer saber? A partir dessas informações, crie uma frase que justifique essa classificação. Crie uma frase falando sobre esporte de invasão. Por que esses esportes têm essa classificação? Por que esses esportes, futebol, basquete, handebol, é considerado como esporte de invasão? Coloque aí nas respostas. 4. De todas as modalidades esportivas que foram citadas nas questões anteriores, registra abaixo aquela que você mais conhece, tá? Diante do que foi falado. Qual que é a prática esportiva que você mais conhece? Letra A. Você pratica ou acompanha campeonatos e torneios dessa modalidade esportiva? Descreva os fatores que impactam no seu gosto e preferência. Primeiro você vai colocar se você acompanha essa prática esportiva e depois você vai colocar por que você acha que você gosta dessa prática esportiva. Por que você prefere gastar um tempo assistindo essas práticas? Letra B. Existem roupas, acessórios e outros itens de consumo relacionados a essa modalidade esportiva e aos seus times e equipes? Por exemplo, a modalidade esportiva que você pratica, que você vivencia, tem roupas, tem acessórios, tem objetos característicos de equipes e de times? Relacione os que você conhece. Então você vai pensar os que você conhece e vai colocar. Você possui ou consome habitualmente esses produtos? Você torce para alguma equipe? Você compra camisas? Você compra ingresso para poder estar assistindo essas equipes? Se sim, você coloca aí na resposta, por favor. Na letra C. Você conhece ou acompanha algum atleta dessa modalidade esportiva? Você assistindo na televisão e você acompanha, tem algum atleta que você se inspira, que você gosta dessa prática porque ele é mais habilidoso, ele tem um certo talento, né? Você o admira? Descreva algumas suas características, atitudes e valores. Então você deve colocar aí se tem esse atleta, quem é esse atleta e quais são as características que você mais gosta nesse atleta. D. Este atleta aparece com frequência na mídia? Em que circunstância? Aqui quer saber o seguinte: normalmente, se a gente acompanha um atleta é porque eles aparecem na mídia, mas tem aqueles que apresentam muito, né? Se a gente for analisar no futebol, o Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo, no Brasil, o Neymar, né? Claro que tem uma diferença grande entre eles, né? Claro, eles são craques, jogam muito bem, só que alguns, né, se a gente for pensar dentre eles, ganham mais dinheiro ou tem maior tempo que jogam, de profissão. Se a gente for pensar a questão de valores, né, no sentido de aquela pessoa, deles transmitirem boas ideias, bons pensamentos. Por exemplo, se a gente for analisar esses atletas, tem alguns que aparecem, por exemplo, em boletins de polícia, por exemplo, né? E aqui, quando pede em que circunstância que ele aparece, você vai analisar se esse atleta que você acompanha, que você gosta, em que circunstância, em que momento que aparece na televisão sobre ele. É quando ele faz os gols, quando ele faz bem, quando ele joga bem as partidas, né, dessa prática esportiva, né? Enfim, esses momentos que você deve estar colocando. Letra E. Como você avalia a rivalidade existente entre os times ou equipes dessa modalidade esportiva? Para você, como é que você sente, como é que você vê essa questão da rivalidade?
É sadia, não é? Justifique aí. Você se recorda de alguma polêmica relacionada à modalidade esportiva escolhida? Se sim, qual, né? Qual é a mensagem que você avalia que foi divulgada nessa polêmica? Se você deve colocar uma grande polêmica que você lembra dessa prática esportiva, né? De algo que aconteceu nessa prática esportiva e que viralizou no mundo todo, nos jornais, né? Que você, se você lembra, que você coloca aí e traz aí qual é a mensagem que foi trazida com esse acontecimento. O que fica através desse acontecimento? O que fica para você? Tá bom? Então é isso, galera. Peço mais uma vez que, se você não for inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários aí. Vou procurar estar te ajudando, tá bom? Então, essa foi a atividade da semana 3. Te espero na próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.